Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Graças a Deus, primeiro trimestre de 2024 e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que Deus continue abençoando a cada professor, seus alunos, um ano novo, abençoado para todos vocês, tá certo? E o trimestre vai falar Deus e a criação. Então tem muita coisa para a gente trabalhar nesse trimestre, né? Aproveitando aí os pequenos, juniores, que são aquela faixa etária de 9 a 10 anos. E é muita novidade. Eles estão aí, né, ansiosos para participar. E o professor, ele vai trazer aquela aula abençoada. Aquela aula que o Espírito Santo, ele vem agregando orientações, dinâmicas, palavra de Deus, como fazer, e vai ser bênção. A lição a qual a gente vai trabalhar neste dia é a lição número 5, uma lição muito conhecida. Quando vocês estão aqui olhando de lá do cenário, vocês já perceberam que tem alguma coisa aqui construída. E o que será? É a Torre de Babel. A lição número 5 fala sobre a confusão das línguas. Então, um momento muito importante de sentar com os juniores, conversar com ele e falar de Bíblia, porque a escola dominical é Bíblia, é ensinamento para a vida dos pequenos. E você, professor, é uma bênção na mão do Senhor. Então, a lição número 5 fala a confusão das línguas. Lembre-se sempre de voltar para o tema. A gente conversa, a gente fala, mas a gente volta para o tema, para eles memorizar, para eles terem entendimento qual é o norte que a gente está caminhando nesse domingo, tá certo? Então a gente começa também com a palavra de Deus, fazendo a leitura, a qual traz no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. E a gente vai aí ver que toda a terra com a mesma língua. Porém, o homem começou no seu coração em tentar coisas erradas. Qual foi a intenção? A intenção não foi boa. Quando a gente vê aqui, eu trouxe uma torre para vocês verem e colocar no cenário ali da escola dominical, na bancada, com criatividade, não gastou nada, foi com criatividade o que você tinha e vai ficar diferenciada, tá certo? Mas a gente também começa lendo Gênesis, depois de ler tem um para meditar, que é muito importante, e a gente vê que o para meditar, ele vai trabalhar em vários livros da Bíblia. Então a gente não fica só parado em um, porque é necessário, Júnior, ele ter um manuseio em vários livros, a intimidade com a palavra de Deus. E no para meditar você vai transcorrer no livro de Tiago, livro de Romanos, livro de Mateus, livro de Provérbios e livro de 1 João. E tudo aí, todos esses versículos, ele vai falar diretamente sobre o orgulho. Foi isso que acrescentou ali o sentimento daqueles homens, quando estavam ali querendo fazer uma torre, mas só que a intenção era mal. Então a gente vai trazer lições para a vida dos pequenos. E com certeza, professor, o Espírito Santo vai lhe guiar e vai dar tudo certo. Então começa ali trabalhando, colocando eles para ler e vai ser bênção. Entrando na história, não esquece, professor, de dar bem-vindo, porque às vezes chega um junior, um menino, uma menina que está lá na classe e é novato. E ele precisa receber um bem-vindo, ele precisa ser falado. Não tem como a gente chegar na classe e ver um rostinho diferente e não fazer festa. Então faz festa, dá bem-vindo. Se não for evangélico, faz o convite, tá bom? E vai ser uma aula animada, uma aula de amizade, de alegria, com o Espírito Santo te conduzindo e te orientando em tudo que você for fazer. Não esquece de orar também, porque a gente precisa ensinar as crianças a orar. E muitas vezes o professor ele escala algum dos pequenos para orar e escutar a voz dos pequenos também, porque se o professor só orar, como é que os pequenos vão começar a desenvolver a oração? Se ali eles estão no ensinamento. Então entusiasme eles, escale cada domingo, né? Paulo vai orar, Maria vai orar e é bênção. Para eles são participativos. As crianças da EBD são crianças realmente que participam e crianças alegres. Então depois que você leu, você já vai começar na história. Você cantou, você orou, você deu bem-vindo e agora você vai começar na história. E a história vai falando aqui, né? A gente transcreve para o manual. Tem professor que não tem o manual, mas tem a palavra de Deus. E não se preocupe com isso não. A partir do momento que você examina as escrituras, você vai trazer ali a orientação do Senhor e trazer essa história muito importante. A gente tem também as figuras do manual. As figuras do
manual aqui, ó, que diz assim, aqueles homens diziam assim, vamos ficar famoso, vamos fazer uma torre muito grande. O intuito era colocar ali mais alto e chegar e alcançar o céu. Meu Deus, veja como estava o coração daqueles homens. E ali o professor vai mostrando os visuais, vai trabalhando com as crianças. E uma palavra que você, professor, pode trabalhar muito ali na sua sala de aula é sobre o orgulho. Se você observar, a gente colocou aqui nessa torre vários sentimentos negativos. São sentimentos que foram construindo aqui essa torre, a Torre de Babel, que significa confusão. Confusão de quê? De línguas, porque o homem começou com a intenção maléfica, uma intenção mal, alcançar o céu. Veja que prepotência da parte do homem. E essas palavras que eu estou falando, prepotência, orgulho, você vai explicando para as crianças o que são, porque nem todas sabem, né? Mas elas vão aprendendo, elas vão conhecendo, e você, professor, vai trazendo ali os visuais também, trabalhando com ela. Você coloca aqui também, ó, aí ela construía e ficava cada vez mais alta. Porém, Deus viu a intenção e disse, eu vou mudar a história. E como foi que aconteceu se todos falavam uma língua só? Como aconteceu essa confusão? Deus interveio na história. Ele começou a mudar ali, porque todos estavam falando numa só língua, a torre estava crescendo, estava numa situação bem favorável aos pensamentos orgulhosos do homem, que queriam crescer, queriam chegar no céu. Mas tudo tem o seu limite e a gente só vai aonde Papai do Céu permite. E tem lugares que Ele não permite. E Deus ali permitiu acontecer uma coisa totalmente diferente. Se todos estavam falando uma língua, houve agora a mudança. Um falava de um jeito, outro falava de outro, e não havia mais harmonia. A comunicação estava agora totalmente bagunçada. Tem uma figura aqui do manual que é bem legal, e a gente vê aqui a interrogação, porque ninguém entendia. Um pedia tijolo, o outro dava água. Um pedia uma telha, o outro dava alguma outra coisa diferente. Então, diante desse cenário de confusão, de não mais se entender, o objetivo que era a Torre de Babel foi totalmente desfeito. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer, né? E você traz, professor, para o seu aluno que tudo a gente tem que fazer com humildade, que os seus alunos possam despertar, ser humilde, que eles possam despertar, ler a palavra de Deus, que eles possam honrar pai e mãe, o caminho que a Bíblia nos leva. Porque essa Torre de Babel, quando a gente olha para ela, a gente vê a prepotência dos homens, querendo ser maior, querendo alcançar o céu. Veja a que ponto chegou, né? Que disparate, como diz a história. Mas ali Deus colocou um limite e Deus mudou a língua ali de muitos e cada um falava e outro falava e não se entendia mais. E houve uma confusão e a construção não foi mais construção. Ela parou, ela ficou ali estagnada, porque Deus, Ele tem o seu limite. O homem quer voar, o homem quer criar demais, o homem quer ser Deus e Deus não permite, né? Porque a honra dele, Ele não dá a ninguém. E a sua linguagem, professor, trazendo isso para as crianças, mostra para as crianças que o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus maravilhoso, e a gente não pode ter orgulho no nosso coração. Temos que ser humildes, simples, né? Amar ao Senhor, obedecer aos pais, aos avós, ensina as crianças o caminho a qual ela deve andar. E com certeza elas não vão se desviar. E ali, professor, você vai trabalhando. Essa torre aqui que eu fiz, você pode fazer também com caixas de presente, caixa vazia. Essa base aqui foi de um jarro, ou seja, eu usei o que eu tinha em casa. E você pode usar o que você tem. E eu coloquei as palavras aqui, né? Maldade, são palavras porque foram sentimentos que foram gerados durante aquela construção. E o que foi que houve? Foi a confusão de línguas. Então a gente bota aí a interrogação, que foi o visual também, porque ninguém mais se entendia. E essa era a situação. Por quê? Porque eles queriam chegar onde? No céu, né? Mas no céu só quem vai lá é quem está transformado, né? É quem é remido, chamado pelo Senhor. Coração orgulhoso, coração prepotente, coração sujo, não entra no céu. E dessa forma é que não entra mesmo. Então Deus mostrou ali que Ele é Deus e mudou a história daquela situação
tão difícil ali que os homens queriam, né, crescer. Mas Deus abateu e quem cresce é Deus, o grande é Ele e quem faz é Ele. Então, professor, você também ali diz para os seus alunos que o objetivo da aula, porque a gente tem que despertar. Qual o objetivo de eu ter falado tanto para os alunos, né? É destacar a soberania de Deus sobre a nação no episódio da Torre de Babel. É a soberania, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele faz, tá bom? O memorizando é muito importante o professor trabalhar. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo 29 e o versículo 23, que diz: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, são sentimentos, professor, que você vai trabalhar com seus alunos, né? De ser humilde, de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de ler a palavra, os mandamentos, de participar na escola dominical, de chegar cedo, a ajudar a professora, ajudar pegando uma cadeira, ajudar organizando a sala de aula. Então são coisas tão simples, né? Mas que ali já começa a criar um caráter, uma organização, ajudando a cada um, tá certo, professor? Tem também aqui uma atividade muito legal que o manual mesmo ele propõe pra gente, que você coloque as crianças, cada um com a bexiga, e vamos dizer assim, eu vou falar uma frase e vocês vão começar a encher a bexiga. Mas você só vai encher o balão se você for de acordo com essa frase. E as frases que o manual traz aqui é, por exemplo, você se acha mais inteligente do que os seus irmãos? Aí, se o menino se achar, ele vai encher o balão, tá certo? Aí tem outra pergunta também que diz assim, olha, você cumprimenta alguém que ficou de mal com você? Ou você acha que porque você tá de mal, você não vai falar? Se você fez isso, então você enche o balão. E vamos ver se esse orgulho vai encher bastante esse balão. Tem mais aqui também de você mostra a sua nota mais alta para zombar dos seus coleguinhas. Então são situações mais de prepotência, de orgulho, né? Que existe também no meio das crianças. Mas que o professor com essa dinâmica enchendo o balão e quando terminar, se a maioria das crianças estiver de acordo com essa situação aqui, então tem que mudar. E o professor diz, olha, se você tirou uma nota mais alta, não zombe do seu colega, tá bom? Se o seu lanche da escola é tão gostoso e do outro é simples, você divide com o outro, você não menospreza. E são atos simples, mas que levam para a vida e que vai formando ali o ser humano. E que a compaixão, a misericórdia, né? E seja reinado no nosso coração e com certeza na vida dos pequenos. Então é super importante, professor, essa dinâmica bem legal, simples com os balões, e você vai enchendo e vai ver aí quem ficou com o balão murcho ou quem ficou com o balão muito cheio. Se alguém ficou com o balão muito cheio é porque está com muito orgulho, então tem que pedir misericórdia, faz uma oração e orienta aí a ele que mude esse ritmo, essa maneira de ser, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos nós aqui estamos para ajudar o próximo. A gente ama a Deus e ama o nosso próximo também, tá? Não esquece, professor, de também colocar a atividade para as crianças fazer. Dar aquele visto, tá bom? O planejamento, a frequência, aquele quadro que tem na escola dominical, que tem na tua sala, faz a chamada. As crianças gostam de ser valorizadas. Então, valoriza os teus alunos, abençoa eles, tá certo? Procura saber como é que está a casa dele, o papai, a mamãe. Muitas vezes eles estão em situação difícil e nessa hora da oração você diz, vamos orar pela família de Maria, vamos orar pela família de João, quem quer fazer um pedido, introduz as crianças no trabalho, tá certo? Não adianta só o professor falar, mas a importância das crianças ali participar. Outro momento muito importante é o ofertório, incentive as crianças a levar a oferta, incentive a eles ali dizer, olha, é para a casa do Senhor, é para abençoar a obra do Senhor. Qual foi o que papai e mamãe mandou a ofertinha? Então vamos tirar aquele momento abençoado e ora antes do ofertório e explica que aquela oração é exclusivamente pela oferta. Abençoa a vida deles, professor, porque com certeza será uma benção, tá bom? Dá um like aí no trabalho da gente, tem uma equipe muito grande aqui, tem oração, a gente se esforça, a gente está tentando dar o melhor, mas com certeza o Espírito Santo, ele é que bota a mão abençoada e dá tudo, tá certo? Então que
Deus abençoe a tua vida. Compartilha aí o trabalho, dá aquele like, manda para outros professores. Eu tenho certeza que vai abençoar, vai acrescentar. E no domingo, faz essa torre aí, tá bom? E coloca aí esse sentimento que a gente não deve ter. Essa carne aqui, o apóstolo Paulo disse que a gente deve mortificar. E aprendendo a palavra de Deus, ensinando as crianças, com certeza elas vão entrar na Bíblia, elas vão viver a Bíblia, elas vão ter prazer na lei do Senhor. E vai ser bênção, professor. Você vai ter uma aula próspera, uma sala abençoada. E os teus alunos vão crescer e vão levar você no coração. O meu professor da escola dominical, a minha professora da escola dominical. E será bênção. Então, ensina teus alunos a humildade, a misericórdia e a graça. Que Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.